né? Continua. A gente tem os dados recentes aqui de obesidade no Brasil, que saíram agora esse mês, e as taxas continuam se elevando, e junto com a obesidade a gente sabe que vem a síndrome metabólica. Então eu tentei montar um esqueminha para a gente seguir aqui, fazer uma espécie de um protocolo para a gente tratar o jeito que eu gosto de fazer para tratar a síndrome metabólica, e que eu chamo dos os 5 ativos, os 15 passos, você pode chamar do jeito que for, para tratar a síndrome metabólica. Aqui só um pouquinho da minha história, quem quiser me seguir nas redes sociais, o @RickNutri ali é o Instagram, e o meu site para curso. Então, primeiro a gente vai começar assim, como é que a gente faz o diagnóstico da síndrome metabólica, né? Em 2017 foi feita essa publicação científica, onde todas essas entidades, né, as 3 principais entidades que falam sobre diagnóstico de diabetes, dislipidemias, né, a Federação Internacional de Diabetes, a Associação Americana, também todos eles se reuniram e fecharam um protocolo comum, que é onde você vai ver ali que eu fiz a marcação, ó, quais são os 5 critérios que a gente tem para fazer diagnóstico de síndrome metabólica. Então, primeiro, circunferência abdominal elevada, mais do que 102 centímetros para homens ou mais do que 88 centímetros para mulheres, já é um fator de risco para diagnóstico da síndrome metabólica. Valor de HDL baixo, menor do que 40 para homens ou menor do que 50 para mulheres, é outro fator de risco. Triglicerídeo acima de 150, pressão arterial ou a sistólica maior do que 130 ou a diastólica maior do que 85 e a glicemia de jejum maior que 100, né, a pré-diabetes. Se o paciente tem 3 ou mais desses fatores, a gente já fecha diagnóstico de síndrome metabólica. Mas para que serve estabelecer esses critérios? Para a gente entender que para tratar um paciente com síndrome metabólica, a gente tem que olhar para todos esses fatores juntos e entender o que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, é um paciente com muita gordura, em especial gordura abdominal, visceral, que a gente sabe que tem um aspecto inflamatório. Todo o metabolismo glicídico está alterado, o metabolismo hepático está alterado, porque está formando triglicerídeo em grande quantidade, mas também tem dislipidemia presente, porque o HDL é baixo. Como é que a gente faz para olhar esse paciente como um todo? Então, a ideia de montar um protocolo de suplementação é com essa ideia, tratar todas essas patologias juntas. Mas quando a gente vai a fundo para observar o que é comum de alteração fisiopatológica em todas essas doenças, a gente vai encontrar a famosa resistência à insulina. Então eu montei essa espécie aí de organograma para a gente preencher até o final da palestra. Ele vai ter que estar todo preenchido com os nutrientes, os compostos bioativos, que eu acredito que são os melhores, que um ajuda o outro no tratamento da síndrome metabólica, seguindo cada um desses passos. E para a gente poder preencher esse organograma, a gente vai ter publicações científicas que nos dão respaldo para fazer isso, né? Para que a gente trabalhe sempre com a ciência associada. Então, primeiro a gente vai começar com os critérios ou com as patologias que são desenvolvidas a partir da resistência à insulina. Então, doenças metabólicas várias estão associadas ao quadro de resistência à insulina. Então, infarto do miocárdio, hipertensão arterial, disfunção beta-pancreática, a gente vê pacientes cada vez com alteração na produção de insulina, aumento do risco para várias formas de câncer estão associados à resistência à insulina, Alzheimer está associado à resistência à insulina, outras doenças neurológicas, demências de uma forma geral, alterações hepáticas, a gente está vendo aí um monte de paciente agora com esteatose hepática, esteatohepatite não alcoólica, doença gordurosa do fígado não alcoólica, agora tem um nome mais chique, né? Doença renal crônica, trabalhei 4 anos em clínica renal, a gente sabe que cada 10 pacientes que estão ali, 4 eram hipertensos, 4 eram diabéticos e acabam numa máquina de diálise, né? Síndrome de ovário policístico, a SOP, endometriose estão relacionadas à resistência à insulina. Então, não é tratar só a síndrome metabólica. Foi por isso que eu fiz questão de colocar esse slide. Quando a gente trata a resistência à insulina, a gente vai além da obesidade, diabetes, dislipidemia. São múltiplas doenças associadas a um quadro de resistência à insulina. Então, quando a gente dá um determinado ativo, eu vou usar o cromo, você não está tendo benefício só para a glicemia, mas para todas essas doenças ao mesmo tempo, porque elas são mediadas pela resistência à insulina. Então, vamos começar com quem ali? Prebiótico e probiótico. Vamos começar pela saúde intestinal, que é por onde a gente absorve os nutrientes. A gente já tem bastante respaldo científico que quando a gente usa determinadas fibras dietéticas, por exemplo, esse estudo fala na fibra da maçã, a gente consegue aumentar a concentração de PYY, GLP-1, hormônios intestinais que reduzem a permeabilidade intestinal, diminuindo a translocação de lipopolissacarídeos, e o resultado é um aumento da sensibilidade à insulina.
nos diversos órgãos. Então, é aumento da sensibilidade à insulina em fígado, em músculo, em tecido adiposo, no hipotálamo. Ou seja, nós estamos agindo, mexendo no intestino de forma sistêmica, tratando a causa do problema, que é a resistência à insulina, melhorando a sensibilidade à insulina. Então, vamos colocar uma fibra prebiótica nessa situação. Essa fibra prebiótica pode ser a da maçã, mas pode ser também a pectina. Não tem só na maçã, tem em vários locais a pectina. Vários estudos já mostram para a gente que o uso da pectina, a ingestão oral de pectina, ajuda a melhorar a função beta-pancreática, melhorar a secreção de insulina, mas também diminui a quantidade de citocinas inflamatórias, que é um dos fatores que leva à resistência à insulina. E a gente pega um monte de paciente com proteína C reativa elevada, com ferritina elevada, com VHS elevado, com fibrinogênio elevado. Então, mexendo ali no intestino com uma fibra, eu já estou conseguindo agir de forma sinérgica, é isso que eu quero. No final, regular o metabolismo glicídico, baixar a hemoglobina glicada, glicemia de jejum, baixar a insulina do paciente, esse é o objetivo final. Claro que a gente já tem estudos até mais recentes, revisões sistemáticas sobre o uso das fibras, em especial da pectina. Essa revisão publicada no ano passado, em 2024, mostrou isso para a gente, que o uso da pectina pode ser fundamental para melhorar os marcadores glicêmicos. Mas a gente pode usar outra fibra, que é a indulina, também com excelentes ações sistêmicas, né, com ações farmacológicas, inclusive. Fibra prebiótica também. E aí, quando a gente vai nos estudos atrás dos efeitos da indulina, a gente já tem estudos mostrando redução da glicemia pós-prandial, é o estado que a gente chama de glicotoxicidade, que é um pouco diferente. Uma coisa é melhorar a insulina de jejum, excelente, eu melhorei a sensibilidade à insulina. Mas quando eu melhoro a glicemia pós-prandial, eu estou reduzindo a glicação. Glicemia pós-prandial elevada significa diminuir a hemoglobina glicada. Então, é o efeito adicional que eu quero aqui. E eu também tenho o efeito para reduzir LDL e colesterol. Então, pode ser importante para não cair no risco de encher o paciente com estatina, para não piorar a sensibilidade à insulina, porque a estatina, dependendo do tipo e da dose, a gente sabe que piora a sensibilidade à insulina, provoca mais mialgia, dores musculares, diminui o nível de coenzima Q10. Às vezes, uma simples fibra, eu já consigo fazer esse efeito. E aí a gente tem a opção do Synergy Control, que tem exatamente isso que a gente acabou de mostrar aí. Ó. Tem fibra da casca da maçã e inulina. Então a Central Nutrition não pensou à toa em colocar essas duas fibras juntas. Mas a gente volta para aquele organograma e agora a gente vai para o inositol. O inositol é um espetáculo. Inositol, na verdade, é um grupo de substâncias, já existem 9 inositois conhecidos. O mais estudado, sem dúvida, que tem maior número de publicações científicas, é o mio-inositol, mas a gente tem muito também o dexiro-inositol, mas eles têm muito ações semelhantes. Resumo da obra do esquema aí é melhora da sensibilidade à insulina e diminuição da resistência à insulina. Só que dá para a gente usar isso com diferentes públicos. E qual a dose? Por exemplo, nesse estudo com síndrome de ovário policístico e diabetes gestacional, os autores concluem que o uso de mio-inositol na dose de 2 gramas por dia aumenta os aspectos de ovulação, aumenta a fertilidade das mulheres. Então, eu disse para vocês, síndrome de ovário policístico, endometriose, nesses casos é muito bom usar mio-inositol. Uma coisa que eu tenho que ter em mente, algumas situações me levam à perda de mio-inositol. A própria resistência à insulina depleta inositol do corpo. Então, se eu já tenho um paciente com resistência à insulina, Roma-IR de 2,8, Roma-IR de 4,5, resistência à insulina completamente instalada. Eu já sei que ele tem inositol baixo, mas pode piorar, porque esse paciente pode ser um grande consumidor de café, toma às vezes suplemento de cafeína, onde eu venho, né, de Brasília, muita autarquia, muito tribunal, as pessoas têm as copas ali, serviço público. Então, tem gente que toma, os pacientes, assim, 2 garrafas de café ao dia. Isso é fácil de receber no consultório, tá? Então, a gente tem paciente com mais de 1.000 miligramas de cafeína dia, com disfunção mitocondrial total, vivem adrenérgico, estado de adrenalina pura, completamente glutamatérgico, uma disfunção adrenal terrível. E aí o inositol vai para a cucuia, a resistência à insulina começa a aparecer. Mas eu posso ter paciente com problema renal, o inositol também está depletado. Dano intestinal, cheio de paciente com doença inflamatória intestinal. O inositol também está depletado nessas situações. Usando alguns medicamentos, aí está usando às vezes um carbonato de lítio, também depleta inositol. E falta de magnésio. Boa parte da nossa população tem falta de magnésio. Na falta de magnésio, o inositol também cai. Então você já tem aí um monte de pacientes em potencial para suplementação com mio-inositol. Ficou boa? Ele está agoniado ali, que vai para um lado, vai para o outro, tentando achar uma pose. Ajudou? Beleza. Ajudar todo mundo.
Quis incluir aqui uma da participação do mio-inositol nas situações de hipotiroidismo, tá? Hipotiroidismo subclínico, cada vez mais comum também, muito paciente com TSH, né, de 3,5, 3,8, 2,9, e já com uma sintomatologia de hipotiroidismo e tudo sendo diagnosticado, não, você não tem nada não, pode ir embora para casa que isso aí não, só quando passar de 4,5 é que eu vou fazer diagnóstico. Mas o cara já está com toda a sintomatologia de um hipo, né? E muitas vezes é deficiência de mio-inositol. E aí a gente já tem estudos bem conduzidos mesmo, que o mio-inositol aumenta muito a atividade do TSH, a sinalização do TSH. O TSH foi lá, encaixou e mandou a tireoide produzir T4. Essa sinalização é aumentada na presença de mio-inositol. Ou seja, você consegue diminuir, no mínimo, a dose do medicamento. A levotiroxina, no mínimo, vai baixar a dose. Mas dependendo da situação, se fizer tudo direitinho, às vezes a gente até trata um hipotiroidismo com a nutrição também. E muitos desses pacientes com hipo acabam desenvolvendo ganho de peso, né? E aí ganhou gordura abdominal, vem a síndrome metabólica. Então uma coisa está relacionada com a outra. Aí a gente, dentro desses estudos, tem assim, ó, por exemplo, dose de 600 miligramas de mio-inositol, como nesse trabalho aí. Uso de 6 meses, 600 miligramas, reduzindo nódulos tireoidianos. Resultados são muito impressionantes com os estudos que tem aí. Mas fiz questão de colocar o período, né, e a dose para a gente ver quanto que a gente vai trabalhar. Claro que no Synergy Control também tem inositol e especificamente o mio-inositol. A empresa não pensou à toa em colocar. 1,5 medida do minoxidil já dá 2 gramas. Não precisa mais do que isso. 2 gramas de minoxidil é uma excelente dose. Se você ainda quiser duplicar isso, né, colocar isso uma outra medida e meia à tarde, você vai fazer 4 gramas de minoxidil. Se tiver um hipotiroidismo, mais síndrome metabólica, uma endometriose presente, com certeza isso aí vai trazer muito benefício, tá? Vamos agora para os fitoterápicos. Poxa, fitoterápico tem um monte. A gente pode pensar na melão de São Caetano, pode pensar na berberina, berberis vulgares, mas podemos pensar também nesse aqui, ó, trigonelina. Trigonelina é o composto bioativo do fenogreco, do fenugreek, né? Tem muitas propriedades. Tudo isso que você vê aí em balãozinho, nessas nuvenzinhas verdes, são ações do extrato de fenogrego. Para o tema nosso da palestra aqui, aí eu vou especificar alguns ali, ó. São os que têm ação na síndrome metabólica. Vamos lá. Quem que a gente está priorizando aqui? Ó, ações de melhora da captação de glicose, melhora da função da célula beta. Isso já tem bem comprovado, são estudos de 2024, estudos bem recentes nos efeitos do fenogrego, mas também diminui gordura no fígado, melhora a função hepática, diminui cardiomiopatias, né? Eu quero melhorar a função geral do corpo, é tratar o indivíduo como todo. Nós estamos num congresso que envolve medicina funcional, nutrição funcional, integrativa, né? O olhar completo para o indivíduo e não compartimentalizado. É assim que eu penso, pelo menos, os meus pacientes. E, é claro, o Synergy Control também vem com extrato de semente de fenogrego, que é o que a gente está precisando. Então, colocou um fitoterápico importante que melhora a sensibilidade à insulina e dá esses resultados interessantes. Voltando para o esquema lá, a gente agora pode trabalhar o magnésio, beleza. Então, o magnésio tem ações espetaculares. Magnésio é aquele nutriente que, se você coloca numa formulação, você não erra, né? Dificilmente vai fazer mal para alguém. Mas, se a gente pensar, por exemplo, quem é que tem muita resistência à insulina? Mulheres com síndrome de ovário policístico. Esse estudo aqui pegou mulheres entre 15 e 35 anos, com SOP, e deu 250 miligramas por 2 meses. E olha que foi, primeiro, uma dose baixinha e um magnésio bem ruinzinho, que é o óxido de magnésio, que já tem baixa biodisponibilidade. Mas mesmo assim, dá uma olhada nos resultados. Ó, só com 250 miligramas. Olha lá, nível de insulina, ó, caiu de 12,7 para 11,59, estatisticamente significativo ali. Ó. Olha como é que está a insulina, como baixou. Olha, a glicemia baixou, né, agora de 96 para 93. E o Roma-IR também, ó, de 3,06 para 2,65. Com um nutriente só com magnésio e com dose baixa de 250 miligramas. Claro que a gente sabe que os magnésios, nas suas diferentes formas, eles podem ter taxas de absorção nas nossas células, absorção no intestino, em neurônio, diferentes. Esse estudo fez análise de algumas formas de magnésio, o de malato, o taurato, o bisglicinato, comparando com o citrato. E se você observar o gráfico, o de melhor biodisponibilidade é o bisglicinato, mas muito próximo ao taurato e um pouquinho menos o malato. O de pior biodisponibilidade ali é o citrato, só quando você dá uma dose muito alta é que o citrato tem excelente biodisponibilidade. Mas os outros três são muito parecidos. E o taurato e o bisglicinato têm grande vantagem, que a taurina é um grande revigorante, porque esses pacientes em geral vêm com muito cansaço crônico, cansaço mental, né, uma indisposição adrenal terrível.
E o bisglicinato tem a glicina, que é um calmante natural, é um inibidor dos canais glutamatérgicos, excelente estimulante do GABA, então ajuda a pegar no sono, o paciente diminuir um pouquinho também essa excitação excessiva, de ficar cuspindo abelha africana no trânsito, querendo matar todo mundo. Está cheio de gente assim, né? Esses pacientes procuram a gente, então o bisglicinato pode ajudar. Mas você tem o T3-Mag que junta eles três. Então você pode trabalhar com os 3 magnésios juntos, pode botar nesse protocolo aí o 3-Mag, que ele junta os 3 magnésios. Mas no próprio Synergy Control, aí depende também do bolso do paciente, no próprio Synergy Control já tem o bisglicinato de magnésio, o magnésio quelado, excelente absorção, dá uma relaxada no paciente também. Voltando para o esqueminha, vamos para o zinco. Zinco tem propriedades para sensibilidade à insulina? Tem, excelentes. Aí os estudos mais recentes ou mais antigos, todos são clássicos. Quando a gente fala da ação da insulina, a gente tem que lembrar sempre que o comandante do processo é mesmo a insulina, mas quem faz o transporte de glicose é o glúteo, né? O soldado mesmo, aquele que vai na ação é o glúteo. Então a insulina manda, mas quem trabalha é o glúteo. Mas alguém tem que mandar e essa mensagem tem que chegar e ser obedecida. É aí que o zinco entra, melhorando essa mensagem que a insulina dá para a translocação do GLUT4. E aí os estudos são clássicos em mostrar que o zinco melhora bem a tal da sensibilidade à insulina, exacerbando o efeito mensageiro que a insulina tem sobre o GLUT4. Quando você pega pacientes e compara o nível de zinco de pacientes controle, né, saudáveis e aqueles com diabetes tipo 2, você vê nitidamente em geral que os diabéticos tipo 2 apresentam nível sérico de zinco mais baixo, a grande maioria deles. Nesse estudo aqui, ó, se você compara ali pacientes com indivíduo controle, ó, glicemia de jejum 178 na média contra 96 do controle, hemoglobina glicada 8,1 contra 5,8. E esses pacientes apresentam nível de zinco mais baixo. Então, claro, a gente dosa zinco para ver, em geral tem que estar próximo de 100 para cima, né? 100 até 130 é um zinco legal. E a gente vira e mexe, fica pegando paciente com 60, 65, 70 de zinco e a sensibilidade à insulina está lá no chinelo. Vantagem do Synergy, que também é o zinco quelado, então é tranquilo, a absorção maravilhosa, não vai concorrer com cobre, não vai concorrer com ferro. Então vamos botar o bisglicinato e ainda dar uma acalmada no paciente. Vitamina C é importante se o seu paciente tiver hemoglobina glicada elevada. Um dos maiores antiglicantes que existem, junto com a berberina, junto com a vitamina B6, excelentes antiglicantes. Aqui foi uma dose suplementada de 1 grama por dia, em jovens, idade escolar, ali adolescentes também, idade escolar, 2 grupos separados. Antes e depois, dosaram a hemoglobina glicada, antes e depois da suplementação, ó, a hemoglobina glicada baixou de 8,5 para 3,38 e no outro grupo de 15,7 para 7,89. Redução de pelo menos 50% da hemoglobina glicada com 1 grama de vitamina C. Um resultado muito espetacular para baixar a hemoglobina glicada. A central não é boba, falou, deixa eu pegar esse Synergy Control aqui e botar um ácido ascórbico ali dentro para ajudar a baixar a hemoglobina glicada também. Mas aí a gente sabe que o clássico, talvez o mais antigo, quando eu comecei a minha carreira, estou fazendo exatamente 30 anos de profissão, agora em agosto. Então, as primeiras coisas que eu aprendi, porque na minha clínica a gente tem 2 endócrinos e 1 neuro, né? Trabalho com 2 endócrinos e 1 neuro. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi isso aí, o cromo. Cromo e ômega 3, trabalhar com gestante com ômega 3. O primeiro estudo científico que eu publiquei foi, nunca vou esquecer isso, uma gestante com triglicerídeo de 1.200. Você imagina, você tem 22 anos de idade, está começando a atender com 2 médicos renomados, cara com pós-graduação na Itália, aí ele te entrega uma gestante com triglicerídeo de 1.200, fala, o jeito é seu. Ela não pode tomar nenhum remédio, está grávida. Temos que salvar esse bebê aí, o que você faz? Eu saio correndo. Mas está publicado lá na Revista Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Começou com 1.200, teve o bebê maravilhoso, saiu com triglicerídeo de 320. Isso em 1997. Mal se falava sobre o uso de ômega 3. Mas é acreditar no poder da nutrição, dos nutrientes, etc. Então, só para a gente fechar ali a questão da metabologia, né, da ação do cromo. Eu falei do cromo? Não, né? Não. Então, o cromo, eu passei ali, estava na bolinha. Fui falar da história, a gente se perde. Cromo, né? Eu estou falando só que ele é muito antigo. A gente tem sensibilidade à insulina muito melhorada com cromo, tem diferentes formas do cromo da gente suplementar, mas um aspecto que eu achei muito interessante, que eu comecei a estudar a partir do ano passado, foi a ação antioxidante do cromo, e que eu nunca tinha ouvido falar nisso. A gente está de novo do metabolismo ali, né? Sensibilidade à insulina, o comandante, que é a insulina, dando ordem lá para o soldado, que é o GLUT4, captar essa glicose. Mas um dos fatores que a gente tem visto que altera essa sensibilidade à insulina é o estresse oxidativo, aquele ROS.
está escrito no slide, as espécies reativas de oxigênio. E o cromo agindo como potencial antioxidante, que uma das coisas que afeta essa sensibilidade são radicais livres em excesso. Então, cromo para aquele paciente que fuma, que vive em cidade poluída, que trabalha, às vezes, no trânsito o dia inteiro. A gente está atendendo agora um monte de gente, né, que é motorista de aplicativo, o cara vira respirando ali o tempo todo aquele ar poluído do caminhão, da moto, não sei o quê, o dia inteiro naquilo, começa cedo, termina à tarde, e o estresse oxidativo aumentando, né, muito nesses pacientes recentes aí. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí. As queimadas que vieram nos últimos anos muito fortes. Então, tem muita gente bastante intoxicada por aí. A gente já tem meta-análise, né, publicada sobre o cromo e os benefícios na redução da glicemia. Esse losanguinho para o lado esquerdo ali, ó, a favor do cromo, é a conclusão dessa meta-análise, que ela traz benefícios na suplementação. Central foi lá e colocou picolinato de cromo, excelente. Picolinato é uma excelente forma de fazer suplementação. 1,5 medida do Cine de Control já dá 250 microgramas. Excelente dose, não precisa nem mais do que isso. Se você dobrar, vai para 500 microgramas, nem precisa disso. Pode chegar a 500, pode, até 600 microgramas de cromo está tranquilo. Mas uma medida com 250 é espetacular, porque às vezes o paciente quer usar um pouquinho menos, né, para dar uma economizada, porque ele precisa voltar na consulta, ele tem que fazer um injetável, tem que tomar um aqui, um negócio ali. Então, a gente tem que ver que às vezes uma dose mais baixa também vai funcionar, não precisa encher o paciente disso. Recomendação, uma medidazinha e meia ali, dá 14 gramas, é o que a gente vai precisar, 150 ml de água, suco, né, o que preferir. No caso, eu acho que é água. E esse bicho é muito saboroso, viu? Ficou muito gostoso mesmo. Estou usando também, excelente. Só que a gente continua, sem ser especificamente para melhorar a resistência à insulina, mas a gente vai ali na vitamina D, e o meu tempo acabando. Vocês comeram uns 5 minutos do meu tempo, eu vi aqui quando começou, viu? Já começou mais baixo. Tô de mal, hein? Olha os estudos, olha que legal, meta-análise sobre vitamina D, ó. Pacientes que atingem uma vitamina D mais de 50 no sangue, comparado com aqueles que ficam com a vitamina D entre 20 a 29, tem uma redução de 76% no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Pacientes que atingem vitamina D no sangue acima de 50 tem 76% de redução no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Tem que botar a vitamina D em quanto? Em 30? Não, acima de 50. Os estudos estão dizendo. E a vitamina K2 funciona? Pra caramba. E sozinha, tá? Esse estudo aqui deu 90 microgramas da versão, né, MK7, as boas mesmo, são a MK4 e a MK7. 6 meses de suplementação, diabético tipo 2, olha que beleza o resultado. Redução da glicemia de jejum, redução da insulina de jejum e redução da hemoglobina glicada. Apenas com vitamina K2, 90 microgramas. Uma vantagem, vitamina K2 tem efeito prebiótico. Os estudos, inclusive em humanos, mostram que ela ajuda a melhorar a microbiota intestinal, aumentar a produção de GLP-1, excelente, saciedade controlada. Então, é outro benefício da vitamina K2. E aí a gente pode usar o Restaure, que tem tanto a vitamina D como a vitamina K2. Cada gotinha tem 2.000 I de vitamina D, 4 gotinhas tem 8.000, por exemplo, 100 microgramas de K2. Aí a decisão da prescrição é do prescritor, é individual. Só estou dando um exemplo aí de como poderia ser feito. Vamos para o ômega 3. Tem benefícios para esses pacientes? Opa, aí é sistêmico. Seja para baixar triglicerídeo no fígado, tratar a esteatose hepática, seja para melhorar a secreção de insulina lá na célula beta-pancreática, seja para diminuir a sensibilidade à insulina no músculo. Os benefícios do ômega 3 são sistêmicos, tá? Quando a gente fala em tratar todos esses pacientes com síndrome metabólica. Sobre dose, o que os estudos mais atuais falam para a gente aí? Ó? 6 semanas de tratamento, um tempo curto, ó, com 2 gramas de ômega 3, reduzindo insulina, glicemia de jejum e HOMA-IR. 2 gramas de ômega 3 não significa 2 gramas de óleo de peixe, né? 2 gramas da soma entre EPA e DHA. Com mais o benefício, se a gente for lá na Sociedade Brasileira de Diabetes, pegar lá do material deles, isso já é conclusivo deles, do material, né? A última diretriz que eles mandaram, uso de ômega 3 para reduzir a albuminúria, poupar a função renal, diminuir a albuminúria, que é uma consequência típica da diabetes descontrolada, perda de função renal, tanto microalbuminúria como macroalbuminúria. Aliás, um exame muito deixado de lado. Muita gente só fazendo ureia e creatinina, né? E não faz cistatina C, não faz dosagem de microalbuminúria e a função renal sendo perdida aí pelos pacientes. Aí a gente pode usar o ômega 3 da Central, ó, 2 cápsulazinhas e já tem 1.100 miligramas de ômega 3, toma 2 no almoço, 2 no jantar,
fechou, já dá 2.200, é o que a gente precisa, 2 gramas, com refeição. Se a refeição tiver uma fonte lipídica, melhora ainda mais a absorção. Sempre lembrar de caprichar no antioxidante, porque o ômega 3 oxida muito facilmente. E a B12? Vitamina B12 também é excelente. Por quê? Porque esses pacientes com síndrome metabólica muitas vezes vêm com aumento do risco cardiovascular por elevação da homocisteína. Às vezes ele não tem nenhum outro fator lá no lipidograma, está tudo normal, HDL, LDL, triglicerídeo, mas vem com uma homocisteína de 18, 22, 40, e a homocisteína é hipertensiva, leva a problema renal, leva a problema neurológico. A gente sabe que a homocisteína a gente reduz basicamente com vitaminas do complexo B. Só que tem mais um detalhe: pacientes em uso de metformina por mais de 2 anos, com dose acima de 1 grama, tem muita depressão de vitamina B12. Já tem meta-análise disso. O uso de metformina acima de 1 grama por período superior a 2 anos depleta a vitamina B12. Não é de hoje para amanhã. O cara que vai usar 3 meses também não é assim. Mas as meta-análises já mostram que acima de 2 anos, né, com dose superior a 1 grama, depleta muita vitamina B12. E esses pacientes normalmente são prescritos, né, metformina, então a gente tem que ficar de olho na vitamina B12 dela. Essa meta-análise sobre homocisteína muito recente foi publicada agora em fevereiro de 2025. Fiz questão de trazer ela porque muita gente faz uma B12, às vezes em dose bastante alta. No meu curso de interpretação de exames eu mostro isso bem detalhadinho em vários estudos, que às vezes a taxa de absorção é muito pequena à medida que você aumenta a dose. E essa meta-análise agora em 2025 mostrou que a melhor mistura que a gente faz para baixar a homocisteína é com 1 miligrama de vitamina B9, ou 1.000 microgramas, 7 miligramas de B6 com 20 microgramas de B12. Então a galera dando 500 microgramas, 1.000 microgramas, não estou dizendo que está errado, mas que se você fizer direitinho, às vezes 20 microgramas pode dar excelente resultado para baixar a homocisteína. E aí a gente pode usar a BioB12, né, também da Central. Uma gotinha dele, se não me engano, tem em torno de 10, né? Acho que é isso, 10 microgramas, 9,9 microgramas, né, de B12. Edinara me salva aí. E para a gente ir terminando, mas eu não podia deixar de falar nisso, a gente tem que lembrar que síndrome metabólica aumenta risco de infarto, de AVC. Por quê? Porque há a formação da placa aterosclerótica, a placa de gordura. E formação de placa aterosclerótica se dá por LDL que está muito oxidada. Então a gente tem que estar de olho no nível de estresse oxidativo e de oxidação dessa LDL e combater essa formação da LDL oxidada. A gente pode combater isso com quem? Com a astaxantina, por exemplo. Os estudos mais novos mostram que a astaxantina é um excelente inibidor de oxidação de membrana, para não oxidar a membrana da LDL. A astaxantina é específica para fazer inibição de oxidação de membrana celular, seja do endotélio, seja da LDL. Então, as revisões que a gente já tem, ó, efeitos anti-ateroscleróticos da astaxantina, diminuição da oxidação da LDL. Pode usar sem medo para baixar a oxidação, mesmo em paciente com placa já formada. Estou com 20% de obstrução, 18%. Se não tiver calcificada, dá para reverter. O problema é o nível de calcificação, né? Fazer o score de cálcio. Mas ele não deu alto grau de calcificação, dá para reverter. Tem estudos aí comparando com doses de 2 e 8 miligramas de astaxantina. E o mais legal é que em dose baixa, você vai ver ali, ó, sem astaxantina, com 2 miligramas e com 8 miligramas. Avaliaram a proteína C reativa, marcador de inflamação. Tem que baixar a inflamação. E a dose mais efetiva depois de 8 semanas foi a de 2 miligramas. Com 2 miligramas de astaxantina, foi o que mais reduziu a proteína C reativa, que é o que a gente precisa. Astaxantina ainda, excelente para baixar ácido úrico, paciente muito com ácido úrico elevado, que é inclusive o marcador de resistência à insulina. Astaxantina também para tratar fígado, bloqueia bastante a esteatose hepática, esteato ou hepatite não alcoólica. A maioria desses pacientes com síndrome metabólica também vem com algum grau de ou gordura no fígado ou lesão já no hepatócito. A astaxantina também vai cobrir ali. Coloca uma coenzima Q10, que ela também inibe a oxidação da LDL, além de ser um agente anti-inflamatório e melhorar a função mitocondrial. Então, eu trago vários benefícios quando eu faço a suplementação de coenzima Q10. O legal desse estudo de revisão é que ele cita vários artigos com benefício da coenzima Q10 dado junto com selênio. Consegue completar aquele nosso esqueminha ali, ó, colocando o selênio, a coenzima Q10, o ácido alfa-R-lipóico com a astaxantina. Então, o esqueminha seria esses produtos aqui, ó, um excelente protocolo. Quer voltar? Ouvi um ali, oh meu Deus. Ih, não, peraí que o que volta é esse aqui, irmão. Calma, peraí que eu errei o botão. É que eu tenho 30 segundos e eu sou perfeccionista, eu tenho que acabar nesses 30 segundos. Tira a foto rápido, senão eu vou ficar matutando até amanhã que eu não acabei em cima da hora. 1, 2, 22, 21. Rapaz, taurino tem esse problema.
Só uma sugestão, você pode usar da Central Pharma, você usa a Central Nutrition com a Central Pharma, aí eu puxo o saco da Central Pharma, eles ficam tudo felizes, ó. Bota um ácido lipóico injetável, que a Renan fica felizão, ou usa esse aí, ó, que é da Central Pharma, faltando 5 segundos, você dá, anota o meu Instagram, anota o meu e-mail, e muito obrigado. Valeu. Muito obrigada, Henrique. Falei que a aula... Pode ajudar? Eu falei que a aula seria incrível. E agora, para fechar com chave de ouro o nosso congresso, nós falaremos sobre o papel dos nutrientes na dermatologia. E eu convido o Renan Martins, farmacêutico especialista em farmácia clínica,